Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Como a gente já terminou o módulo 4, agora é o momento da gente começar as revisões. E para isso eu vou trazer para vocês um slide com os pontos principais e os pontos chaves para que vocês consigam entender muito melhor a matéria e o conteúdo que a gente estudou até agora. Bom, vamos lá na revisão aqui do capítulo 4. A primeira coisa que a gente tem aqui, o primeiro assunto, são os múltiplos e divisores. Vamos lá. Os múltiplos. O que são os múltiplos? O que significa isso? Ó? Vamos ler a frase aqui primeiro. Pronto. Ó, o produto de uma multiplicação é múltiplo de seus fatores. O que é o produto na multiplicação? É o resultado, né? E os fatores são os números que são multiplicados um pelo outro. Então, por exemplo, 5 vezes 5. O 5 é o fator, o único fator. E o produto vai ser 25. 5 vezes 5, 25. Então, 25 é produto de 5. Então, o múltiplo nada mais é do que o resultado entre a multiplicação de dois fatores. Todo resultado de uma multiplicação é um múltiplo. A tabuada é feita por múltiplos. Todos os resultados são múltiplos. Na tabuada do 2, por exemplo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Todos os resultados eles são múltiplos. Todos eles são múltiplos de 2 e também múltiplos dos números que são multiplicados junto. Por exemplo, 2 vezes 0. 0 é múltiplo de 2, 2 vezes 1 é múltiplo de 1 e múltiplo de 2. Prosseguindo aqui, todo número natural é múltiplo dele mesmo e de 0. Todo número é múltiplo de 0. Por isso que a tabuada sempre começa pelo 0, né? Às vezes a gente esquece, já vai direto pelo 1, mas sempre começa pelo 0. O 0 também é um número natural. Os divisores. Peraí, voltando aqui um pouquinho. E como é que a gente faz para saber se um número é múltiplo do outro? Por exemplo, um número muito grande, sei lá, 1.350.000. Como você sabe se ele é múltiplo de 2, se ele é múltiplo de 3? O que você vai fazer para saber? Vamos lá nos divisores pra gente saber. Ó. Usando a divisão, podemos saber se o número é múltiplo de outro. Por que disso? Porque elas são operações inversas. Por exemplo, se 2 vezes 10 é 20, como é que eu sei se o 20 é múltiplo de que número? Eu tenho que dividir, não é mesmo? Se eu pegar o 20 e dividir por 2, vai dar 10, que é o número que eu acabei de multiplicar. Ó, 2 vezes 10, 20. O 20, se eu dividir por 2, dá 10. Se eu dividir o 20 por 10, vai dar 2. Entendeu? São operações opostas porque eu sempre vou ter os mesmos resultados. Ó, tipo aqui, ó. 10, ele é divisível por 5. Dá uma divisão exata. Para o número ser divisível pelo outro, ele tem que dar uma divisão exata. A divisão exata é quando o resto é 0. Então o 10 ele é divisível por 5. A gente já sabe por causa que a gente já estudou a tabuada e tudo mais. Então a gente tem certeza que 10 é divisível por 5. E 5 é divisor de 10. O divisor nada mais é que o número que ele é dividido. Toda divisão, o divisor é o número pelo qual você vai dividir um número, um determinado número. Sabendo disso, o que a gente pode tirar dessa informação também? Que 10 é múltiplo de 5, certo? Por que 10 é múltiplo de 5? Porque existe um número que multiplicado por 5 vai dar 10, que é o 2. E o 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. Vocês viram como tudo se encaixa, tudo é complementar? Aqui para lembrar, ó. Todo número natural, diferente de zero, é divisível dele mesmo. Todo número
que seja natural e que seja maior de zero, ele é dividido por ele mesmo. Por exemplo, 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, 1. Ele é sempre dividido por ele mesmo, que vai dar 1. O número 1 é divisor de todo número natural. Todo número natural ele é divisível por 1. E o número vai ser ele mesmo, porque é o oposto do que eu acabei de falar. Se todo número natural é múltiplo de 1, quer dizer, é divisível por ele mesmo, o resto vai ser sempre 1. Então todo número natural também vezes 1 vai dar ele mesmo. E aqui eu acabei de dizer para vocês também, a divisão é exata quando tem resto zero. Essas são 3 coisas que a gente não pode esquecer. Vamos lá. Agora, os números naturais. O que são os números naturais? Que vocês sempre esquecem às vezes. E aí ficam meio na dúvida. Mas professor, o que são os números naturais? Vamos lá. Ó, esse é para não esquecer mesmo. Ó, número natural é qualquer número que seja positivo e inteiro. Sendo positivo e inteiro, ele é um número natural. Então, 0 é um número natural? É. 1 é um número natural? É. Ele é positivo? É inteiro? O que é um número inteiro? Que não tem vírgula. Então, qualquer número que tenha vírgula, ele já não é um número natural. Aí temos alguns exemplos ali, ó. O menos 5, ele é negativo. Então, ele não pertence ao grupo dos números naturais. 0,8. Também não, porque ele tem vírgula, é um número quebrado. Menos 2,5. Esse é menos ainda, porque tem as duas opções. Ele tem vírgula, ele não é um número quebrado e é negativo. Entendeu? É só você sempre lembrar disso. Se olhou para o número, ele é positivo, você fala, esse pode ser natural. Ele é inteiro? Se não tiver vírgula, então ele vai ser um número natural. Agora vamos lá para os critérios de divisibilidade. Ó, os critérios de divisibilidade, eles te auxiliam para saber se um número é divisível por outro, sem você ter que fazer a conta propriamente dita. Como assim? Por exemplo, ó, o número 2 ele é divisível por 2. Um número qualquer é divisível por 2 se ele for par. Como você sabe que o número é par? Sempre que ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Se o número terminou em 2, 4, 6 ou 8, no último algarismo, ele é par. Então ele vai ser divisível por 2. Por exemplo, ó, 656. Sem você fazer a conta, você já sabe que ele é divisível por 2, que o resto vai ser 0, porque ele é um número par, ele termina em 6. 2358, ele é par, termina em 8, então ele é divisível por 2. Se for 123, 123 termina em 3, ímpar, ele não vai ser divisível por 2, não vai ser uma divisão exata. Vamos lá ver as outras regrinhas. Ó, pro 2, que eu já falei, todo número par. For par, ele é divisível por 2. Tem uma divisão exata. Aí por 3. Se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, eu tenho lá 123. 1, 2, 3. Vamos colocar esse número aí. Ele é divisível por 3? Aí você vai falar, não sei, professor. Aí você faz o quê? Você soma todos os algarismos. Você vai somar o 1 mais 2... e mais 3. 1 mais 2, 3. Mais 3 dá 6. 6 é o número divisível por 3? Você vai falar, professor, professor, a gente tem 6 na tabela do 3. Então, 123 vai ser divisível por 3 e vai ter resto 0. Agora pelo 4. O 4 é um pouco mais chato. Qualquer número que tenha 3 algarismos ou mais, ele tem que ser terminado em 00 para ser divisível por 4. Por exemplo, 100, 200, 300, 1000, 2000, todos esses números vão ser divisíveis por 4. Então a divisão é exata. Tem uma outra regrinha para números maiores que 3 números, né? Maiores que 3 algarismos. Se os últimos 2 números eles forem divisíveis por 4, então também vai ser divisível por 4. O número todo. Por exemplo, 23.123. Os últimos 2 números são 2 e 3, 23. Se ele for divisível por 4, o número todo é divisível por 4 também. Mas, por exemplo, nesse caso, o 23, a gente não tem 23 na tabela do 4.
Então o número não vai ter uma divisão exata por 4. O 5. O 5 é o mais simples, a gente nunca vai esquecer, né? Porque na tabuada do 5 você vai lá, se você acompanhar lá as unidades, vai ser sempre 0, 5, 0, 5, 0, 5. Então qualquer número que termine em 0 e 5, ele vai ser divisível por 5. Para ser divisível por 6. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3. Então você pega um número, você vai lá, vamos continuar no 123. 123 é divisível por 2? Você vai falar, não, professor, termina em número ímpar. Então ele já não é divisível por 6, porque ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então no primeiro caso ele tem que ser par, e em segundo você tem que somar os números, os algarismos, para saber se ele é divisível por 3 também. Se for divisível por 2 e por 3, seguindo as duas regrinhas, então ele também é divisível por 6. Aí a do 10. A do 10, se o final do algarismo for 0, ele é dividido por 10. Se não for, não vai dar uma divisão exata. Também é muito simples de decorar. Bom, por hoje vai ser só isso. A gente vai parar por aqui. Se continuar alguma dúvida sobre essa parte, anotem as dúvidas e me perguntem para poder explicar melhor, ou algum exercício que vocês não tenham entendido. Porque a gente vai entrar nos números primos, e para a gente entender os números primos, como eles funcionam exatamente, você tem que estar com essa parte toda bem entendida. A parte de divisibilidade, os múltiplos e divisores, por que eles se completam, para que você vai utilizar, o que são os números naturais, para a gente entrar nos números primos e aí você entender perfeitamente o que eu vou explicar. Ok? Então, anotem. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, revisem essa parte, peguem o caderno, dão uma lida nessa parte da matéria que eu expliquei hoje, vê se ainda ficou alguma dúvida, e aí vocês me avisam, ok?